Uma pesquisa inédita usando mais de 30 mil prontuários médicos revelou o perfil de pacientes com transtornos mentais atendidos no AME, Ambulatório Médico de Especialidades do Governo do Estado. Esse estudo foi conduzido pela SPDM, que é a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, uma entidade filantrópica que é responsável pela gestão da unidade de psiquiatria, em parceria com a Secretaria Estadual da Saúde. E tá aí, ó. Do total de pacientes atendidos, 62% mulheres, 38% homens. E aí tem um ranking dos diagnósticos mais frequentes. 36% transtornos de humor, como depressão, ansiedade, mania, bipolaridade. 29% os transtornos neuróticos e transtornos relacionados ao estresse. 11% transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de substância psicoativa. As mulheres com predominância aí nos atendimentos das equipes de transtornos afetivos, com 75%. Geriatria, 72%. E na equipe de álcool e outras drogas, a presença de homens foi bem maior, viu? 79%. Essa pesquisa reflete muito bem o que acontece em geral com os homens quando o assunto é saúde psicológica e emocional. Os homens resistem, né, quando precisam de ajuda psicológica e muitos acham que é desnecessário procurar uma terapia ou um atendimento psiquiátrico. O sofrimento e as dores internas existem para todos. A gente foi conhecer uns homens que deram um passo e foram em busca do autoconhecimento. Vamos dar uma olhadinha na reportagem da Andresa Oliveira, Daniel Saido e Harry Serrão. A noite cairá novamente e eu não vou mais voltar àquele lugar de me perder para me encontrar. A sociedade cobra que o homem seja sempre forte, viril, produtivo e bem-sucedido. Então, nessa biografia não cabe fracasso, não cabe desemprego, não cabe dor de amor, não cabe dificuldade de relacionamento com os filhos. É uma pessoa que tem que ter a solução para os problemas seus e dos outros o tempo inteiro. Uma coisa com a qual eu tenho trabalhado na terapia, com psiquiatra também, são questões de abusos físicos e sexuais na infância e adolescência. São coisas assim que eu gostaria que ninguém passasse, nenhuma criança ou adolescente passasse, mas infelizmente eu acabei passando e, de certa forma, eu acabei negligenciando isso por muitos anos. Isso acabou me prejudicando em diversas outras áreas, inclusive em relações com outras pessoas, relações de amizade, relações afetivos sexuais, e hoje eu já lido muito bem com essa situação, eu inclusive já consigo falar naturalmente sobre isso, sem fazer com que alguma lágrima escorra. Quando eu comecei a fazer terapia, coincidiu com a minha paternidade, eu comecei a ler muito sobre isso e eu vi que realmente meninas são criadas de formas diferentes de meninos. Os meninos são criados desde cedo dentro do machismo. Menino não pode chorar. Menina, tudo bem. Menino não pode fazer isso. Com 5, 6 anos, as crianças são tratadas. Então, ele já nasce, já cresce dentro do machismo. E quando eu me tornei pai de menina, eu vi que eu precisava deixar de eliminar esse machismo que estava dentro de mim, e para poder criar minhas filhas. Momento, né, pandêmico como estão vivendo agora, eu, por exemplo, estou sem fazer shows há exatos 7 meses. São 7 meses fora do palco, 7 meses longe do público. É importante demais encontrar esse artista, saber do que ele precisa. As marcas que ainda estão vivas, mas estou aberto. Nem sempre é só o aplauso, nem sempre é só a emoção. Às vezes é o fato de poder estar do lado, compreender aquela solidão, compreender aquele afeto, compreender até mesmo aquela raiva que muitas vezes a gente não sabe de onde vem. Ajuda muito, ajuda muito. Existe toda a estrutura que a gente vive na nossa sociedade, ela é produzida desde a nossa infância até a nossa fase adulta, para que nós, principalmente homens, e eu ainda sendo homem, gay e negro, a gente sempre reforce essa estrutura para que a gente não
se mostre pessoas fracas. Eu formei um grupo terapêutico de homens que a princípio era presencial aqui em São Paulo e assim ele funcionou durante 3 anos e nós já estamos há 6 meses em versão online. Ele é aberto a qualquer pessoa que esteja com vontade de conversar sobre as suas questões. Na versão presencial ele costumava contar com entre 40 e 50 pessoas e agora na versão virtual às vezes temos mais de 100, o que significa sim um grande aumento da procura por esse grupo durante a pandemia. O que eu tenho para dizer para os homens é que procurar ajuda não é sinal de fraqueza. Eu penso que é muito pelo contrário. Eu acho que reconhecer as suas vulnerabilidades e procurar ajuda, principalmente num momento como esse, de que há necessidade real de ajuda, é sinal de força. É sinal de força e o resultado disso é uma libertação. As empresas deveriam fomentar, deveriam incentivar isso através dos recursos humanos, departamentos pessoais, recursos humanos, deveria fomentar para que quebrar esse tabu imposto pela essa sociedade que a gente vive, né? A pandemia me obrigou a... Essa parte é muito complicada. A pandemia me obrigou a enxergar o quanto era importante olhar para mim, o quanto era importante olhar para as coisas que estavam próximas de mim e eu não tinha muita noção e não cuidava tanto disso. Quanto é importante valorizar cada show no qual eu fazia, aquilo que parecia ser banal, né? Tipo, um simples tocar de violão, um simples momento de descontração era muito mais do que isso. Mas a pandemia fez, nesse momento, olhar e redobrar a atenção para a minha saúde mental. A primeira coisa que a gente precisa aprender como homem é entender que a vida pode ser refeita, que a gente não é refém de uma história, que nós podemos construir e reconstruir a nossa história o tempo inteiro. Então voltar naquilo que a gente acha que não fez bem, reparar ou transformar isso numa nova forma de estar no mundo e com as pessoas a partir de agora.